Multiplicam-se pelos estados, incluindo aí a Unidade Federativa do Distrito Federal, projetos de lei que reconhecem a atividade dos atiradores desportivos como atividade de risco para fins de obtenção do porte geral de arma de fogo previsto lá no artigo 10 da Lei 10.826 de 2003, o famigerado Estatuto do Desarmamento. É isso que a gente vai ver neste vídeo, logo após os meus habituais lembretes, para que você não deixe de interagir aqui conosco, deixando sua avaliação sobre o nosso conteúdo, seu comentário, os comentários aqui sempre muito relevantes. Caso você não seja inscrito, aproveita para se inscrever, ativar suas notificações. Se quiser que o nosso conteúdo alcance mais pessoas, compartilhe o nosso vídeo. Além disso, confira aqui na descrição as possibilidades para o recebimento de notificações em paralelo ao YouTube, se prevenindo contra falhas das notificações automáticas e as possibilidades de assinatura e apoio. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo já está ciente de que esse não é um tema novo. Nós temos um vídeo específico, vou deixar aqui no card e na descrição, abordando detalhadamente essa questão, inclusive antes de se ter a aprovação de qualquer desses projetos. Quando nós tivemos lá no Tocantins uma repercussão por conta de um projeto dessa natureza, nós já analisamos isso aqui detalhadamente, não vou repetir toda aquela análise, é só conferir lá o vídeo. Mas a partir daquele momento nós temos diversas outras unidades federativas com projetos semelhantes, inclusive em duas delas já há aprovação formal, o Estado de Rondônia e o próprio Distrito Federal já possuem leis formais que reconhecem a atividade dos atiradores desportivos como atividade de risco, e isso evidentemente tem por propósito impactar a possibilidade de concessão do porte geral de arma de fogo para finalidade defensiva, que é previsto lá no artigo 10 da Lei 10.826 de 2003, o famigerado Estatuto do Desarmamento. Nós temos visto, de modo geral, uma certa empolgação sobre essas leis, inclusive na defesa de sua constitucionalidade. Como nós vimos no vídeo que já gravamos aqui no canal, no vídeo do card, essa possibilidade ela sempre foi tida como bastante remota, por conta da matéria que é tratada nessa legislação e o entendimento consagrado a partir das disposições constitucionais de que somente a União poderia legislar sobre esse tema. Então, que essas legislações estaduais seriam legislações inconstitucionais. E foi, inclusive, por esse motivo que, no caso específico do Distrito Federal, houve a aprovação pelos deputados, o governador reconheceu essa inconstitucionalidade e vetou, e, na sequência, o que nós tivemos agora de modo bastante recente foi a derrubada desse veto pelos deputados para que a lei passe a vigorar. E no final das contas, quem vai decidir a validade ou não dessas legislações vai ser o Supremo Tribunal Federal. E já existe essa provocação. O PSOL, que é o Partido Socialismo ou Liberdade, uma vez que socialismo e liberdade juntos são incompatíveis, já provocou o Supremo Tribunal Federal em relação à legislação de Rondônia. Já apresentou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que está sob a relatoria do ministro Nunes Marques. O ministro Nunes Marques recebeu essa ação. Essa ação tem uma série de impropriedades processuais, pede ao mesmo tempo que se adote dois ritos diferentes, em um momento quer liminar, no momento seguinte quer que o mérito seja diretamente julgado, uma confusão jurídica, uma tecnia muito forte, mas a questão está lá, posta para o relator, que não proferiu ainda nenhuma decisão, nem sequer sobre que rito vai seguir, se ele vai analisar algum pedido de liminar ou se ele vai direto para o mérito. Enquanto não houver nenhuma decisão do ministro Nunes Marques, nesse sentido, nós teremos vigorando a legislação que é impugnada. A lei lá do Estado de Rondônia está produzindo efeitos e quem puder, quem for do Estado
e tiver a possibilidade de se valer dessas disposições, deve fazer isso, porque enquanto a lei está vigorando, ela precisa ser cumprida. O mesmo se aplica ao caso do Distrito Federal, ainda não há uma impugnação formal no âmbito do Distrito Federal, né, quanto à legislação do Distrito Federal, mas certamente vai acontecer. Mas enquanto essas leis não forem formalmente reconhecidas inconstitucionais, elas seguem produzindo os seus efeitos. Pessoalmente, não mudei a minha opinião em relação ao vídeo anterior que já gravamos aqui. A possibilidade de convalidação dessas legislações é muito pequena, tendo em vista que não se trata, como se tem dito muito de forma até entusiasmada, de legislações que apenas reconhecem a atividade do atirador como atividade de risco, como se fosse algo secundário, a partir do que o atirador vai utilizar essa informação para a finalidade que ele quiser. Não. Essas leis têm colocado, e esses diversos projetos que estão em tramitação seguem essa mesma linha, especificamente que a finalidade desse reconhecimento é a obtenção do porte geral de arma, da autorização para porte de arma de fogo. Então existe uma destinação direta à regulamentação de um critério que está trazido em lei federal e que, por se tratar de matéria que envolve direito penal e regulamentação de equipamentos bélicos, de material bélico, só poderia ser feita essa regulamentação no âmbito da União. Então, é pouco provável que essas legislações sejam convalidadas. Evidentemente, isso pode demorar um pouco a acontecer, nós teremos aí algum tipo de tramitação desses processos, e enquanto elas não forem suspensas, repito, deve-se utilizá-las. Existem outras leituras que não só a jurídica, no vídeo anterior já falei disso, que é justamente a leitura midiática e a leitura política, que são importantíssimas a respeito dessa questão, mas, do ponto de vista jurídico, a perspectiva, infelizmente, não é positiva, não adianta se iludir a esse respeito. Nós temos ainda a possibilidade de outras ações, à medida que os estados forem aprovando as suas legislações semelhantes, nós poderemos ter novas impugnações. Há uma dúvida se essas eventuais novas impugnações cairiam também com o ministro Nunes Marques no STF ou não. De acordo com o regimento do STF, a prevenção, que é o que faz com que novos processos venham para o mesmo relator, ela só se estabelece em relação às ações diretas de inconstitucionalidade quando existe a identidade de objeto. E nesse caso, nós não poderemos tecnicamente falar de identidade de objeto, porque o objeto de uma ADI é a lei. E aí nós teríamos leis diferentes, cada estado com sua lei. Existe a mesma matéria. A matéria vai ser sempre a mesma. Mas não é algo claro, porque o objeto não é rigorosamente o mesmo. Então ainda existe a possibilidade de que essas ações sejam distribuídas a relatores diferentes e que inclusive tenham tratamentos diferentes. Mas o que precisa ficar claro é que, por hora, nesses dois estados, em Rondônia e na unidade federativa, né, do Distrito Federal, nós temos essas legislações e essas legislações precisam ser cumpridas. O atirador desportivo que pretender obter autorização para o porte geral de arma de fogo deve se valer dessas legislações e deve utilizá-las como fundamento para justificar a sua condição de risco, que esta vai caracterizar a efetiva necessidade. Se tivesse alguma sugestão para dar para essas novas legislações, seria justamente retirar a finalidade específica de ser para o porte de arma, porque aí sim se criaria um requisito indireto. Se o texto das leis estaduais, não fizer referência a se destinarem efetivamente a que o indivíduo consiga o porte de arma, né, se não mencionar porte de arma, a chance de que sejam convalidadas é muito maior. Mas tendo essa destinação específica, lamentavelmente,
não é muito provável ou é muito improvável que o Supremo Tribunal Federal convalide. Nós temos que lembrar que o Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros, não se trata apenas do relator. O relator vai impingir, vai aplicar, vai determinar a marcha desse processo. Isso pode, inclusive, demorar bastante e fazer com que, durante essa demora, vários atiradores se beneficiem dessa legislação. E se beneficiando, nós criamos mais um argumento sólido, que é justamente demonstrar que esse tipo de acesso responsável às armas de fogo não tem impacto negativo na nossa segurança pública. E nesse aspecto, isso é sempre muito positivo. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado de mais esse conteúdo. Reitero aqui os meus pedidos para que você não deixe de interagir conosco, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo, ativando suas notificações e conferindo as possibilidades de assinatura e apoio. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.